Bom dia, hoje é 28 de agosto. Eu resolvi fazer uma fala aqui para não cair no tédio. Eu tô com um problema na internet aqui no Wi-Fi. Essa minha internet aqui é via rádio. A gente fica reclamando. Ontem eu passei o dia esperando que viessem resolver esse problema que não resolve. Aí comecei a conversar com uma moça no final da tarde para ver se instalou outro provedor de internet. Aí conversa vem, conversa vai. Aí hoje eu falei para ela assim, olha, eu morei nos Estados Unidos, no Canadá, e lá, quando tem problema no telefone, internet, tu liga, é na hora que os caras vêm, né? Eles já vêm sabendo até do problema, né? Aí eu falei com um sujeito, uma vez lá em Toronto, e disse assim, olha, eu vou pro Brasil trabalhar com instalação de telefonia. E veio, na verdade, uma empresa aqui pro Brasil, uma empresa do Canadá. Só que ela quebrou a cara. Chega aqui, né, o sistema é outro. As coisas no Brasil funcionam de maneira diferente. Aí eu lembrei disso, aí eu falei com a moça, né, assim, pô, né, teve um sujeito aqui, né, que me falou que ia vir trabalhar aqui, mas a empresa veio e eles perderam centenas de milhões de dólares, né, eles disseram que no Brasil nunca mais vão fazer negócio. Aí eu lembrei do cara chamado Percival né, Farquhar. Ele era de Pensilvânia. Aí quando os Estados Unidos fizeram aquelas grandes ferrovias, assim, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, né? Fizeram aquelas grandes ferrovias, veio esse homem, Percival Farquhar, fazer aquela estrada de ferro Madeira Marmoré. Na verdade, em 1846, ó, a Bolívia queria uma saída para o Oceano Atlântico. E aí os Estados Unidos, em 1851, mandou um tenente, Gibbon, Gibbon, fazer um estudo. Aí ele descobriu que um dos melhores caminhos seria a Madeira Marmoré, né, que pegaria depois o rio Amazonas e entraria no Oceano Atlântico para produtos, né, Bolívia, dessas áreas aí, atingir o mercado europeu e o mercado dos Estados Unidos. Então, em 1907, esse Percival começou a trabalhar na Madeira Marmoré, aí teve aquele problema da febre amarela, né, morreram milhares de trabalhadores, e veio sanitaristas americanos, né, que não resolveram. Mas sabe quem é que ele chamou para resolver o problema? Foi aquele cara chamado Oswaldo Cruz, em 1910, ele foi lá, né, ver o problema da Madeira Marmoré, né, que a infecção por febre amarela era muito alta, né. Foi ele que reduziu a morte, né, dos trabalhadores, né. E esse Percival, ele não só fez essa Madeira Marmoré, ele fez ferrovias no Uruguai, na Argentina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Foi ele que fez aquele porto de Rio Grande, né? Porque a gente não sabe, né? Que se tu descer de barco ali pro lado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina ali, é a dificuldade de fazer um porto, né? Tem um porto de Itajaí, tem um lá no Paranaguá, né? Não se esqueça que o Paranaguá chegou a declarar guerra à Inglaterra, né? E ele construiu esse porto lá na cidade de Rio Grande, né? Tinha que fazer trabalho de dragagem e tudo mais. Mas o cara tinha uma visão danada. Só que os brasileiros, a brasileira é um problema sério, né? Como assim ver essa empresa canadense não conseguiu, né, fazer negócio aqui? Esse Percival, ele teve muito problema com o brasileiro. Teve uma capital lá do Nordeste que ele colocou trem nas ruas, né, aquele trenzinho, né? Aí um dia o trem parece que pegou uma pessoa lá, a pessoa morreu, né? Pá, abriu um processo, foi assim, Deus nos acuda. Mas foi esse Percival que colocou luz no Rio de Janeiro. Ele fez luz lá no Rio de Janeiro, fez lá também um grande lago, né?
E também teve problema de malária, febre amarela, aí foi o Oswaldo Cruz resolver, a imprensa toda caindo em cima do sujeito, tudo isso aí, né? E tudo que o cara tentava fazer, né, era um problemão danado. Um problema. O problema aqui no Brasil é o fator humano. As pessoas são difíceis de colaborarem uma com as outras. A gente bate no fator humano em tudo. Sabe o que é tudo, né? Inveja, né? Animosidade. E aí eu fiquei pensando, né? Aí me passou na cabeça, pô, o Lula não foi um cara ruim, assim no geral, assim, né? O cara fez um monte de coisa boa. Foi o cara que investiu em educação. Criou um monte de institutos federais, campos, universidades, levou as universidades para o interior, né? Só que bate no fator humano, no ser humano. A animosidade, né? A inveja, as picuinhas, os grupinhos, né? Bate em tudo isso aí. Isso não ajudou, não ajuda o país a se desenvolver. Né? Existem muitas diferenças, assim, né? Porque o que esse Percival Farco, ele entrou em falência, né? Ele não, ele acabou desistindo do Brasil. E ele investiu muito. Fez aquela, teve uma ferrovia lá do Contestado, a gente não sabe da história, né? Mas uma vez eu viajei com um professor da Universidade Federal do Paraná e né, ele me levou lá para Lapa, lá, e me mostrou os negócios, e ele começou a falar de um padre, aqui que o padre disse, olha aqui a visão que se tem daqui, ó. Me levou lá num morro lá, aqui que o padre ficava, ele tinha uma visão danada, aqui houve aquela guerra do Contestado, que na verdade era uma ferrovia, ele disse, britânica, né? Na verdade era esse Percival aí que estava fazendo. Uma ferrovia britânica, e eles deram toda a madeira, 100 quilômetros dos dois lados, né, para os britânicos explorarem. Aí o povo daqui se rebelou, né? Deu guerra civil. Então, tem muita coisa assim, né, que a gente não sabe, a gente não analisa, né? Por que determinadas coisas não foram para frente? Ou não deram certo? Né? Então, a gente vem com a melhor força de vontade para fazer as coisas, só que você depara com um fator humano. Né? Então, uma vez eu fui numa empresa, o cara, o dono da empresa farmacêutica, até me conhecia pessoalmente, né? Eu estava lá no Seneca College e aí o professor resolveu levar, fazer uma visita técnica nessa empresa. Cheguei lá, o cara veio me cumprimentar pessoalmente, né? E ele fez uma fala sobre o fator humano, de quem é que tu vai contratar aqui. Porque às vezes você pode contratar uma pessoa errada e de repente você não tem mais empresa. Porque o ser humano é a coisa mais importante de uma empresa. Às vezes aquele indivíduo sai, acabou. Não adianta ter máquinas sofisticadas, ter um monte de coisa. Né? Então, porque em primeiro lugar tem que ter alguém que queira tocar, né? Alguém que queira fazer as coisas. E fazer as coisas da maneira mais correta. Né? Pegar a massa para trabalhar. Muitas vezes, né, aquelas pessoas que foram escolhidas
para fazer determinada coisa, elas não têm capacidade. Não porque elas não têm capacidade de educação, né? Tem que ter alguma coisinha a mais, né? Para mostrar, a fazer a diferença. Né? Eu era para ser abortada, não tenho vergonha de dizer isso, né? Eu nasci com sérios problemas de dificuldades, aprendizagem, coordenação motora, né? Eu vejo o mundo, penso de uma maneira diferente. Eu falo coisas que muitas vezes as pessoas não... Eu sei que as pessoas não conseguem entender, porque é uma maneira de pensar diferente, que às vezes, né, a comunicação sai de uma outra maneira. Tem dificuldade de expressão. Mas isso não significa, né, que eu não tenha superado muita coisa e tenha ido para frente. Eu sou considerado uma pessoa de sucesso tanto no Brasil quanto no Canadá. Quando eu enviei a minha filha para o Canadá, ela se apresentou sozinha lá na escola. Tá? Que a mãe dela precisava trabalhar. Aí perguntaram, nossa, como é que tu fala inglês fluente, se tu nasceu no Brasil? Eu disse, meu pai me ensinou. Eu tinha um colega meu que ria de mim, né, porque eu falava só inglês com a minha filha. Né? Os frutos vêm. Então, a gente fica pensando, né, uma coisa, pensa noutra, né? O que o Lula fez pelo Brasil, assim, no sistema educacional do Brasil, por exemplo, vai ser só visto daqui a 50 anos, 100 anos, quando você olhar para trás. Isso, né? Se a gente, essa civilização continuar, né? Porque tudo barra no ser humano, na parte humana da coisa. A ideia é boa. Agora, né, na hora de ver que material que nós temos, né, para trabalhar, que é a parte humana, aí começa os grandes pecados. Né, tem muita coisa que tem que ser revista aí para o futuro, né? Talvez ainda dê tempo para consertar muita coisa. Né, mas é isso aí. Eu estou aqui no aguardo do novo provedor vir aqui arrumar minha internet. Eu vou postar isso aqui bem mais tarde. Tem reunião hoje à tarde também. Espero ter internet, né? É isso aí. Um abração para todo mundo. Se cuida.